Queria dizer da alegria de sempre poder ver os irmãos no final de semana. Alguns eu vejo durante a semana, mas nós muitas vezes não nos damos conta como é importante essa comunhão que temos como corpo, como família, como igreja. E como nós somos fortalecidos pela oração dos irmãos, pela imposição de mãos, por palavras que recebemos, palavras proféticas. Como isso é tremendo e maravilhoso. Temos que praticar mais, amém, amados, de orar uns pelos outros, de impor as mãos, de declarar a bênção do Senhor sobre a vida de cada um. Não é verdade? Aleluia. O Jorge estava falando, né, que quem está alegre, né? Os irmãos da Nonep dizem que nós somos o povo mais feliz da terra. E não importa a circunstância, não importa a tribulação, não importa a situação, como o Silas e a Thelma estavam compartilhando aqui, Deus está no seu trono. E Ele, o Rei, é o nosso Pai. Amém? Você é rico, você é herdeiro juntamente com Jesus Cristo. Aleluia. Aleluia. Vamos orar mais um pouquinho? Senhor Jesus, Senhor Deus amado, Pai querido, Tua presença santa aqui, Senhor. Já podemos perceber, através dos cânticos, através de tudo que foi feito até agora, que o Senhor está aqui. O Senhor está presente aqui, através do Teu Espírito Santo. Obrigado, Espírito, porque o Senhor é que nos convence do pecado, da justiça, do juízo. O Senhor que gera em nós a vida de Deus. Obrigado, Senhor. Queremos agora entender aquilo que o Senhor tem especificamente para cada um de nós. Fala conosco, Senhor. Além da limitação do pregador, toque em nossas vidas, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Uma vez um pastor disse que o poço era profundo, a corda curta e o balde pequeno. Mas Deus pode fazer muito mais do que nós pedimos ou pensamos. Amém, amados? E é esse o nosso coração nessa manhã. Aleluia. Eu queria compartilhar com os irmãos uma palavra. Um tempo atrás eu trouxe essa palavra, não me lembro em qual contexto, mas o Senhor me colocou no coração de trazê-la de novo, essa palavra. E eu queria compartilhar com os irmãos, não trazer tudo aquilo que eu vou compartilhar aqui no sentido de acusação ou de um aspecto negativo, mas de um aspecto de cuidado com a nossa vida. Amém? Alguém já disse que o mais importante não é como você começa. Aliás, é importante começar bem, mas às vezes no meio do caminho a gente tropeça, como foi colocado ali sobre o piso. Temos que tomar alguns cuidados para não tropeçar em algum obstáculo. E o mais importante, então, é como nós terminamos a carreira, como nós concluímos a nossa vida cristã. E Paulo, na carta aos Coríntios, ele fala em determinado momento, se não me engano, no capítulo 9, que estamos como numa carreira, numa corrida para alcançar um prêmio. E ele fazia muitas analogias com a ginástica, com os esportes olímpicos. E ele fala que só apenas um ganharia o prêmio de uma corrida, de uma maratona. E ele dizia, vocês devem correr como para alcançar, como fosse o único que vai alcançar aquele prêmio. Claro que nós sabemos que todos aqueles que servem ao Senhor, que se converteram, entregaram sua vida a Jesus, que vivem como discípulos, né, vão alcançar esse prêmio. Mas Paulo dizia, se esforcem para alcançar esse prêmio. E o que eu quero compartilhar com os irmãos está
em 1 Coríntios capítulo 10, de 1 a 13. E como já foi projetado ali, eu vou falar hoje sobre impedimentos que fazem com que nós não entremos na terra prometida. Paulo aqui alerta os irmãos na igreja em Corinto algumas coisas que podem impedir de nós alcançarmos esse prêmio. E também eu queria colocar para os irmãos aqui alguns pecados, algumas situações que fazem com que a gente não usufrua ainda nessa terra tudo aquilo que Deus tem preparado para nós. Tudo aquilo que o Senhor já nos prometeu como vida abundante, como vida plena nele. Então eu queria compartilhar isso com os irmãos. Eu queria ler esses textos aqui, que se encontram em 1 Coríntios, capítulo 10, verso de 1 a 13. Eu vou ler na versão revista atualizada. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem, e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Ora, essas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Não vos façais, pois, idólatras como alguns deles, porquanto está escrito: o povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para divertir-se. E não pratiquemos a imoralidade, como alguns deles o fizeram, e caíram num só dia 23.000. Não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram, e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Nem murmureis, como alguns deles murmuraram, e foram destruídos pelo exterminador. Essas coisas lhes sobrevieram como exemplos e foram escritas para advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Eu queria, nessa primeira parte dessa mensagem, dar uma contextualizada em que situação, em que momento que Paulo traz essa palavra à igreja em Corinto. O Antigo Testamento nos traz lições muito preciosas, muito úteis para a nossa vida cristã. Por mais que a gente olhe para o povo de Israel, às vezes com olhar de superioridade, nós somos muito parecidos com eles, com esse povo da antiga aliança. E isso eu quero demonstrar aqui para os irmãos nessa ministração. Paulo morou por 1 ano e meio, 18 meses, na cidade de Corinto, e essa cidade tinha um porto, e ela era economicamente muito importante. E havia ali um ambiente de idolatria, imoralidade. Haviam dois templos pagãos, o templo de Apolo e o templo de Afrodite, chamada a deusa do amor. E como a maioria das cidades portuárias, né, havia muita prostituição, muito adultério ali, e estima-se que mais de 1.000 prostitutas cultuais haviam na cidade. E esse templo de Afrodite ficava no monte alto, um pouquinho afastado da cidade. E essas mulheres desciam para a cidade, queimavam algumas ervas e ficavam alucinadas, ficavam em transe e muitas vezes profetizavam, né? Profecia do mal, né? E
traziam aquele ambiente todo de prostituição, de lascívia, e muitas daquelas pessoas que haviam se convertido, haviam vivido naquela idolatria. Então, os irmãos vejam, haviam pessoas que haviam saído daquele ambiente para uma nova vida com Deus, uma nova experiência, um novo estilo de vida. Porém, Paulo estava preocupado com algumas situações que ele estava vendo, algumas situações que ele já havia sido reportado que estavam ocorrendo na igreja em Corinto. Então, ele faz esse alerta. E os irmãos vejam que Paulo aqui levanta algumas situações e muitas vezes nós não nos damos conta, amados, dos privilégios, de tudo que a gente já recebeu do Senhor. E eu quero lembrar que aquele povo a que Paulo faz essa analogia, faz essa comparação, foi um povo que foi resgatado do Egito. Eles passaram pelo Mar Vermelho. No tempo que estavam no deserto, a nuvem, a coluna de fogo os acompanhava. No deserto, vocês sabem que é um ambiente de extremos. Teve um irmão que foi agora há pouco tempo a Dubai, ele falou que o calor lá é muito forte. Se não tiver ar-condicionado, a coisa é complicada. Mas o povo de Israel peregrinou por 40 anos com uma nuvem protegendo eles do calor do dia e uma coluna de fogo protegendo do frio da noite. Então, esse povo também foi alimentado de forma miraculosa. Vocês podem imaginar, não eram tão poucas pessoas assim, e elas eram alimentadas todo dia com maná ou com o pão que vinha do céu. E eles também tinham provisão de água. Paulo diz que havia uma rocha, havia uma pedra que acompanhava eles. Que coisa tremenda, amados. E daquela pedra saía água, onde sustentavam eles. Você sabe que ninguém consegue viver no deserto se não tiver uma provisão de água. E as suas roupas não terminaram, não se desgastaram. E os seus pés, como diz a palavra, não incharam. E os privilégios que hoje nós temos também, como igreja, o Senhor nos resgatou do pecado, do mundo, das garras do inimigo. Quantos aqui estavam presos por vícios, presos em situações familiares, e Deus resgatou, o Senhor curou, o Senhor libertou. Nós somos também protegidos dia e noite pelo Senhor, através da presença do Espírito Santo. Amém, amados? Hoje talvez a gente não tenha uma nuvem sobre nós, uma coluna de fogo, mas nós temos o Espírito Santo habitando em nós. A palavra diz que os anjos do Senhor acampam-se ao redor daqueles que o temem. Amém? Então, nós somos protegidos também, assim como Israel foi protegido. Assim como Israel passou pelo batismo de Moisés, que fala quando eles passam pelo Mar Vermelho, isso é uma figura do batismo, nós também fomos batizados no nome de Jesus, passamos pelas águas. Nós também recebemos o pão que nos alimenta, através de Jesus Cristo, que quando nós compartilhamos a ceia, nós lembramos do pão e do vinho, do corpo e do sangue do Senhor Jesus, mas todos os dias nós somos sustentados pelo Senhor, o alimento espiritual. Muitas vezes a gente ora em nossa casa, os irmãos devem fazê-lo também, agradecendo o alimento, mas creio que os irmãos agradecem pelo alimento espiritual também. A provisão de palavras do Senhor, aquilo que o Senhor nos dá dia a dia para nos sustentar. Nós também bebemos da água do Espírito que vem da rocha. Nós recebemos vida de Deus. A rocha é Jesus, amém? Paulo diz que aquela pedra que acompanhava eles era o Senhor Jesus Cristo. Nós também somos conservados pelo Senhor. O Senhor nos deu novas vestes, vestes de alegria, vestes de santidade. E o nosso homem interior se renova dia a dia. Então, amados, eu quero colocar nessa primeira parte os privilégios que nós temos, que temos tido. A palavra de Deus também diz que a gente não deve desprezar tão grande salvação. Amém? Tão grande salvação. Para pensar um pouco, onde você estaria se não tivesse o Senhor? E agora eu quero
fazer um alerta. Paulo compara a história do êxodo do povo de Israel com a vida daquela igreja em Corinto. E que nós podemos também trazer para os nossos dias. Nós podemos considerar que, como povo de Deus, nós estamos tranquilos. Nada vai acontecer conosco, mas Paulo aqui traz um alerta que, mesmo sendo povo de Deus, não quer dizer que nós não podemos ser punidos por Deus por causa dos nossos pecados ou por causa dos nossos desvios. Paulo estava dizendo o seguinte: houve uma disciplina àquele povo, em tudo aquilo que nós lemos aqui. E se nós não nos atentarmos, amados, nós também podemos ser disciplinados pelo Senhor, amém? O Pai disciplina os seus filhos. Às vezes a gente pode dizer assim, mas nós somos o povo da aliança, fomos salvos, agora nada pode nos acontecer. De fato, se nós perseverarmos, se nós andarmos na luz, se nós andarmos em santidade, se nós andarmos debaixo da autoridade do Senhor, nada pode acontecer. Aliás, se acontecer alguma coisa, tudo coopera para o nosso bem, amém? Mas, muitas vezes nós já cantamos aquele cântico, né? Sobre tua tenda, ó Israel, não vale encantamento. Sobre tua tenda, ó Israel, está a bênção do Senhor. Eu gosto muito desse cântico. Mas, amados, isso não quer dizer que Deus, o nosso Pai, não nos disciplina e não trata conosco quando nós desviamos. E quais são esses desvios? Quais são esses pecados que Paulo levanta aqui para a igreja em Corinto? Nós precisamos entender, amados, que Deus não se agrada do nosso recuo, do nosso retroceder à vida antiga, das coisas da vida antiga. E assim como aquele povo também um dia que rejeitou o Senhor, nós podemos também sermos disciplinados, sermos chamados à atenção. E muitas vezes nós estamos vivendo nessas situações, nesses pecados, e isso não nos deixa alcançar a terra prometida. O que eu me refiro à terra prometida? Não me refiro apenas ao nosso estarmos com o Senhor na glória após a nossa morte ou após o arrebatamento. Mas eu também me refiro àquele lugar de descanso, aquele lugar de bênção, aquele lugar de vida abundante que o Senhor Jesus nos prometeu que iria nos dar. Amém? Será, muitas vezes, amados, que nós não estamos dando volta no deserto por causa desses mesmos pecados daqueles povos? 1 Coríntios 10, 5 diz assim: entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Queridos, nós temos que nos acordar, vigiar. Paulo diz assim que naquela época, 2000 anos atrás, o final do século já estava chegando. Imagina agora. Agora está muito perto, né? Da volta do Senhor Jesus. Mas, rapidamente, quais são esses pecados que o apóstolo Paulo aqui refere ao povo de Israel? E também estava tratando com a igreja em Corinto. Versículo 6, ora, essas coisas se tornaram exemplo para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Cobiçar é desejar por algo proibido, por algo que não é para você. Em Números 11, o povo não quer saber da comida que Deus enviava, e sim queria comida do Egito. Isso fala de insatisfação, fala de um não contentamento, de querer aquilo que não se tem. Isso se manifesta de procurarmos as coisas do mundo para nos satisfazer e não as coisas de Deus. Então, o povo reclamava daquele maná, daquele pão que descia do céu. E queria, mas eu queria as cebolas, os pepinos, aquelas especiarias, aquela comida que nós tínhamos lá no Egito. Então, esse primeiro pecado, precisamos estar atentos, amados. Será que nós não estamos procurando coisas para preencher aquele vazio da nossa vida? Cobiçando coisas que o Senhor já nos disse para não buscar. Segundo pecado,
Idolatria, versículo 7. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles, porquanto está escrito: o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para divertir-se. Interessante. Os irmãos já notaram que a diversão está meio vinculada à idolatria? Eu estava pensando sobre isso enquanto estava preparando. Diversão, entretenimento. Hoje essas coisas estão tomando muito lugar, muito espaço na nossa vida, né? Eu estava ontem vendo uma ministração que os irmãos ministraram para os casais jovens sobre distração. O inimigo às vezes não nos destrói, mas ele nos distrai. Parecida as palavras, né? Mas quando ele nos distrai, pode nos destruir. Uma das táticas de guerra que muitas vezes os países fazem é dar uma distração para o exército inimigo, para que ele não foque naquilo que é importante. E normalmente ele vai perder a guerra. Então, queridos, a idolatria. Em Êxodo 32, relata quando o povo pede deuses em forma de estátua. E Arão lá funde um bezerro de ouro com todo o ouro, com toda os objetos que as mulheres usavam, as argolas, colares de ouro. Ele derrete todo aquele ouro e monta um bezerro de ouro. Então, tudo aquilo, amados, falando sobre idolatria, tudo aquilo que toma o lugar do Senhor pode ser considerado um ídolo. O Senhor, Deus, quer estar em primeiro lugar. Note que a idolatria levou o povo a se divertir, a comer e beber. E também diz que o povo perdeu seus limites, ficou desenfreado. Então, amados, alguns irmãos já alguma vez falou sobre ídolos. O apóstolo João termina a carta dele e diz assim: guardai-vos dos ídolos. O que pode na tua vida estar sendo um ídolo? Às vezes até algumas coisas legítimas, né? Como nosso trabalho, a nossa posição, algumas coisas assim que tomam o lugar do Senhor. Às vezes pode ser um afeto desequilibrado por um filho, por uma filha, em detrimento do nosso primeiro amor, da nossa prioridade ao Senhor e tantas outras coisas. Às vezes um carro, uma casa, ou seja lá o que for. O Senhor não quer concorrência de adoração. Estamos aqui cantando, adorando o nome do Senhor. Nossa vida deve ser um altar de adoração. Mas o Senhor não quer que a gente coloque nada na frente dele. Amém? O terceiro pecado, imoralidade. Verso 8 diz assim: e não pratiquemos imoralidade como alguns deles o fizeram e caíram num só dia 23.000. A palavra traduzida aqui para imoralidade é pornel, que significa relação sexual ilícita. E aqui, esse relato se refere a Números 25, quando os homens se uniram a mulheres de outros povos, moabitas e medianitas. Então aqui também cabe um alerta aos jovens, né? Quando você procura alguém para o casamento, para se unir a essa pessoa em casamento, a recomendação é que você não procure alguém que não é convertido, alguém que não é discípulo, alguém que não é da família de Deus. Assim como o Senhor pesou a mão aqui sobre aquele povo que se juntou, que se uniu a outras mulheres de outros povos, que tomaram como esposas, nós também temos que ter esse temor do Senhor. Nossos jovens, nossos adolescentes, comecem a orar por uma mulher de Deus, por um homem de Deus para a tua vida. Amém? E também sobre essa questão da imoralidade, não apenas, às vezes, ter uma relação sexual ilícita extra ou pré-casamento, mas com os nossos olhos, aquilo que a gente vê, aquilo que a gente assiste hoje na Netflix, em todos os streamings que a gente tem, será que a gente não está
pecando de alguma forma com os nossos olhos, com nossos pensamentos. Então o Senhor quer nos trazer esse alerta também, amados. Não pratiquemos imoralidade. Essa questão dos jovens, né? Às vezes eu tenho visto algumas situações assim, alguns jovens se apaixonam e diz assim, mas ela é tão querida, ela é tão boazinha, né? Ela é tão trabalhadora, só falta Jesus. Amados, falta tudo. Se falta Jesus, falta tudo. Uma vez eu estava ministrando num curso Casados para Sempre e eu falei para um casalzinho que ia se casar e disse assim, olha, sem Jesus o casamento não se sustenta. E eles arregalaram os olhos assim, né? Como é que é? Sem Jesus o casamento não se sustenta. Os princípios que o Senhor Jesus, que está na palavra, que nos ensina, que fala que nós devemos dar a vida pela nossa esposa, amá-la, que fala da esposa ser submissa, honrar o seu marido, de cada um negar-se a si mesmo, tomando a sua cruz, né? Isso aí vai sustentar o casamento. E a presença do Senhor, através do Espírito Santo, vai sustentar o casamento. Amém? Então, jovens, agora dei uma escapada do meu script aqui, mas o senhor sabe por que eu estou falando isso. Procura alguém, ora por alguém que tem o temor do Senhor, que nasceu de novo, que leva a sério o ser discípulo. Amém? O ser discípulo não é apenas você estar num vínculo discipulado, mas você realmente ser discípulo de Jesus. Aquele que toma a sua cruz, aquele que nega-se a si mesmo e segue Ele todos os dias. Amém? Aleluia. Quarto pecado, tentar a Deus pondo-o à prova. Versículo 9, não ponhamos o Senhor à prova como alguns deles já fizeram e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Pôr à prova é duvidar do poder e do caráter de Deus, irritando com uma postura desafiadora e orgulhosa. Vou repetir, o que é pôr à prova a Deus? O que é tentar a Deus? É duvidar do poder e do caráter de Deus, irritando com uma postura desafiadora e orgulhosa. Então, em Números, capítulo 21, fala sobre isso. O povo ficou impaciente e começou a reclamar de Deus e de Moisés. Eles falaram assim, por que vocês nos tiraram do Egito? Eu fico pensando, esse povo tinha uma memória fraca, né? Eles estavam sendo lá escravizados, pressionados, torturados por aquele povo do Egito, pelo faraó. E eles esquecem, parece que eles esquecem disso, né? Às vezes, amados, também nós esquecemos como era a nossa vida antes do Senhor. E eles dizem assim, por que vocês nos tiraram do Egito? Para que a gente venha morrer nesse deserto, onde não tem pão nem água, mas misericórdia, o Senhor estava sustentando eles com pão, a pedra acompanhando eles, suprindo com água. Nós já estamos enjoados dessa comida ruim. Eles falam para Moisés e para Arão. Amados, quando nós não aceitamos o que o Senhor fez, ou nós duvidamos, esquecemos do seu poder, nós estamos pondo ele à prova. Muitas vezes a gente fica questionando, Senhor, por que aconteceu isso? Por que eu sou assim? Porque, enfim, em tantas coisas. Isso aqui também demonstra uma vida de insatisfação, de falta de contentamento com aquilo que Deus está fazendo na tua vida. E aí o Senhor disciplina o seu povo, libera serpentes. E naquele momento, quando o povo estava sendo mordido, envenenado, Moisés ergue aquela serpente de bronze e todos aqueles que olhassem para a serpente de bronze seriam curados. A cura para nós, amados, é olhar para Jesus. A cruz que foi erguida lá no Calvário. O sangue derramado por nós, por cada um de nós. Isso vai nos curar. Vai nos curar da nossa insatisfação, do nosso descontentamento.
por tudo aquilo que às vezes a gente tem caído e tem pecado. Amém? Quinto, murmuração. Versículo 10. Nem murmureis como alguns deles murmuravam e foram destruídos pelo exterminador. Em Números 16, 41, em diante, diz o que aconteceu. O que foi essa murmuração? O povo começou a reclamar e murmurar contra Moisés com relação à disciplina de Corá, Datã e Abirão, dizendo assim: vocês mataram o povo do Senhor. Se os irmãos forem olhar aqui, esses três aqui, Corá, Datã e Abirão, se levantam contra Moisés e contra Arão. E eles começam a questionar. E Moisés, um homem muito manso, diz assim: amanhã nós vamos diante do Senhor oferecer sacrifício. E aqueles que realmente forem do Senhor serão mantidos. E aqueles, se acontecer alguma coisa diferente, que não seja uma morte natural, nós vamos entender de qual lado eles estão. E Corá e Datã e Abirão enfrentam aquela autoridade, enfrentam Moisés e começam a questionar. E no outro dia eles vão lá e acendem, começam a preparar o sacrifício para o Senhor. Quando a terra se abre e eles são engolidos. E ali também ocorre uma mortandade muito grande do povo de Israel, porque o povo de Israel não havia entendido a lição. Começaram a murmurar, começaram a dizer que Moisés havia matado eles, né? Então, amados, murmuração. O que é murmuração? É reclamar, é mostrar insatisfação com as nossas palavras, é usar a nossa boca para não edificar. Fofocas, muitas vezes também é algo negativo, falar dos irmãos, falar mal dos irmãos. Cuidado com isso, amados. O Senhor quer nos levar a um novo patamar de vida com Ele. E Tiago fala muito sobre isso, sobre a questão da língua, né? Do que nós falamos, do que nós expressamos. E fala que uma fonte boa dá uma água boa. A gente não pode tirar de um poço de água que é uma água boa, água amarga, e vice-versa. Por isso que é importante nós estarmos nos enchendo com a palavra de Deus, nos enchendo do Espírito Santo de Deus, para que aquilo que a gente fale seja algo que edifique. Amém? Vamos em frente, amados. Será que estamos de pé? Esse texto também se encontra ali em 1 Coríntios 10. Diz assim: aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que possais suportar. Amados, toda tentação que vem a nós, algum humano, alguma pessoa já passou por ela. Pode ter certeza disso. Que toda tentação que você passou, alguém já passou por ela. O próprio Senhor Jesus já passou. Mas o que diz aqui a palavra? Deus nos dará o livramento. Amém? E aqui Paulo usa uma expressão muito forte. Aqueles irmãos na igreja em Corinto eram um pouco orgulhosos. Eles achavam que poderiam conviver no meio daquele povo oferecendo sacrifícios para os ídolos e que não ia acontecer nada com eles, estava tudo bem. Muitas vezes eles serem coniventes com algumas situações que eles já haviam vivido.
mas que agora eles deveriam ser luz, deveriam ser sal da terra ali. E Paulo diz assim: aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Pensa que está de pé. É um alerta para nós, amém, amados? Devemos ser homens e mulheres quebrantados, saber que nós somos fracos e nós precisamos desesperadamente do Senhor. Precisamos desesperadamente dos irmãos. Por isso que o autor de Hebreus fala: não deixe de congregar, quanto mais que vede que o dia se aproxima. Não deixa de congregar, amado. Prioridade. Esteja com os irmãos. Seja pontual, seja assíduo. Não apenas no domingo aqui, que é importante também, mas no encontro nas casas, no encontro com os irmãos, naquelas parcerias, naqueles companheirismos de oração que a gente tem. Como isso é precioso, como nós precisamos uns dos outros. Amém? Agora, aqui esse versículo fala que Deus não deixou que viesse uma tentação, uma provação que não fosse humana, mas Ele é fiel e não permitirá que a gente vai ser tentado além das nossas forças. Mas o problema é o seguinte: aqui está falando da tentação vir, agora quando você vai na tentação, aí é o problema, aí não tem promessa. Eu sempre falo para os jovens, eu gostava muito de acampar, me alegrei com essa notícia aqui que vai ter um acampamento agora em dezembro. Eu gostava muito de acampar com meu irmão, mais alguns amigos, lá em Itaimbezinho, naquele cânion que faz divisa com o Rio Grande do Sul, aqui é Praia Grande, né? Tem o Malacara, o Itaimbezinho. E a primeira vez que eu fui naquele local, e você sabe, tem, se eu não me engano, é 300, primeiro a parte é 300 metros, depois é 600 metros e 1.200 metros, é muito fundo. Primeira vez que eu cheguei lá, eu não fiquei em pé na beirinha, eu fui de 4, apavorado com aquele abismo ali. Amados, a tentação é a mesma coisa, você tem que passar longe, você não pode chegar perto. Jovens, principalmente para vocês essa palavra, te afasta, foge da impureza, foge do pecado. Eu tenho visto assim alguns jovens às vezes tomando uma posição firme. O Instagram não está me fazendo bem, vou cortar, ficar um tempo sem Instagram. O Netflix não está fazendo bem, corta. Série de Netflix, série de Disney Plus, sei lá, outros streaming que tem aí, corta. Se andar com alguém na tua escola, não está fazendo bem, você não está conseguindo ser luz na vida dele, mas ele está sendo trevas na tua vida, corta. Até que você tenha condição de testemunhar para ele, influenciar ele, não ser influenciado. Amém, amados? Nós precisamos fazer escolhas. Não vou dar a segunda olhada, não vou namorar com tal pessoa, não vou começar algo que não posso terminar bem, não vou olhar tal filme ou série, pois sei que tem coisas ali que não me farão bem. Não vou a tal festa ou lugar, porque ali vai me levar ao pecado. Não irei à academia naquele horário, pois vou ser tentado, ou vou trocar de academia. Essa é uma questão muito complicada. A gente tem recomendado até os irmãos, façam atividade física, cuida da alimentação. Mas hoje a academia está uma coisa complicada. E nós precisamos tomar algumas posições. Ou vai no horário que você não vai ser tentado. Eu acho hoje também que a tentação é tanto para o homem como para a mulher, né? Então nós temos que tomar algumas posições, amados, de passar longe do abismo, passar longe da tentação. Eu não estou dizendo que a gente não tem que conviver com as pessoas do mundo, não é isso que eu estou falando. Mas você tem que conviver cheio do Espírito Santo, cheio de santidade, cheio da palavra de Deus, para trazer as pessoas das trevas para a luz, e não você ir da luz para as trevas. Amém, amados? Aleluia. Eu queria só concluir nessa última parte. Tem um segredinho que nós podemos descobrir lá no verso 31 desse mesmo capítulo, que diz assim: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Amém? O que você está fazendo? Está glorificando o Senhor?
Está trazendo honra e louvor para o seu nome? Se não está, corta. Tudo o que nós fazemos deve glorificar o Senhor, deve dar honra. Jesus tem que estar com a gente. Se você não pode convidar Jesus para estar contigo na hora que você está assistindo um filme, corta o filme. Se você não pode convidar Jesus para estar contigo na hora que tu está com alguém, não está legal. Amém, amados? Aleluia. Nós precisamos, amados, sair desses pecados que começaram a atacar alguns irmãos da igreja em Corinto. E creio que tem nos atingido hoje no século 21. Deixa que o Espírito Santo sonde o teu coração e te leve ao arrependimento genuíno e duradouro. Muitas vezes a gente acha que o arrependimento foi só lá na porta. Fé, arrependimento e batismo, né? Nós aprendemos lá a porta para entrar no reino de Deus. Mas, amados, constantemente nós precisamos nos arrepender de pecados, de metanoia, de mudar nossa mente, de nos enchermos com a palavra de Deus e entendermos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Amém, amados? Será que nós estamos envolvidos com cobiça, com idolatria, com imoralidade, colocando às vezes Deus à prova ou murmurando? Será que tem acontecido isso? Precisamos nos arrepender. Deus quer, e eu quero assim profetizar sobre a vida dos meus irmãos, sobre a minha vida, que nós vamos entrar na terra prometida, amém? Esse lugar de descanso em Deus, uma vida abundante com o Senhor Jesus. Se precisar renunciar a alguma coisa, renuncie. Se precisar confessar, confesse. Se precisar voltar aos fundamentos, aprender de novo os fundamentos da vida cristã, aprenda. Amém? Aleluia. Tem um outro texto que eu queria concluir, que está lá em Filipenses 4:8. Muitas coisas, amados, começam na nossa mente, começam no nosso coração. Lá em Provérbios fala que de todas as coisas que a gente deve guardar o coração, porque dele procede as fontes de vida. Amém? Onde é que está o Espírito Santo? Onde é que ele habita? No nosso interior. O coração fala do mais profundo interior. Não é essa bomba que faz fluir o coração, faz fluir o sangue, todo o nosso sistema circulatório. O coração, quando a palavra fala, é o nosso espírito mais profundo do nosso ser. Amém? Então, nós precisamos encher a nossa mente, encher o nosso coração. Filipenses 4:8 diz assim: finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto. Estou lendo na Nova Versão Internacional, tá? Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Eu queria fazer uma paráfrase aqui do apóstolo Paulo e dizer o seguinte: finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, façam essas coisas. Amém? Façam essas coisas. A nossa vida deve glorificar ao Senhor. Amém? Que Deus nos ajude, amados, a sermos um povo que agrada a Deus. Um povo que agrada a Deus. Eu sempre digo aos irmãos que não basta apenas nós conhecermos a Deus, mas nós temos que ser conhecidos por Deus. Amém? Eu fico tremendo aquela palavra que o Senhor diz ali, principalmente em relação a aqueles que ficam de fora. Quando fala das 10 virgens, fala também do julgamento das ovelhas e dos bodes, quando ele fala que tive fome e deste de comer, tive sede, me deste de beber, estava preso, doente, fosse me visitar. E aí, no final, ele diz assim, para alguns: entrem no gozo, na alegria do Senhor de vocês. E outros dizem: não vos conheço.
não vos conheço. Queridos, nós temos que ser conhecidos do Senhor. Precisamos ser conhecidos do Senhor. Não importa o tempo de carreira que você tem. Uma vida de santidade. A palavra diz assim: sem a santificação, ninguém verá o Senhor. E eu creio que não se refere apenas a vê-lo um dia lá na glória, mas de discernir as coisas de Deus desde agora, desde aqui na terra. Ver as coisas de Deus, ver a sua criação, ver a sua operação, ver aquilo que Ele está fazendo. Amém? Que Deus nos ajude, queridos, a sermos um povo que agrada a Deus, que é conhecido por Deus. Amém? Que o Senhor nos livre desses pecados, que o Senhor nos livre de viver uma vida dupla, uma vida um pouquinho no reino de Deus e um pezinho lá no mundo. O Senhor quer que nós sejamos cada dia mais parecidos com o Senhor Jesus. Amém? Vamos ficar em pé? Aleluia.